Essa é a história da nona matriarca. A mulher do sol poente estava sentada em um penhasco, com vista para o oceano, olhando para as poças de maré baixa. As poças de maré baixa, aninhadas nas rochas irregulares, abrigavam centenas de formas de vida que enviavam reflexos de cores brilhantes pela água quando tocadas pelo sol. A luz do vovô Sol era forte, porque ele havia quase alcançado o zênite de seu caminho através da nação do céu. O cheiro de salmoura salgada e plantas oceânicas lavadas permeavam os sentidos da mulher do sol poente e ela respirou fundo para encher os pulmões de ar salgado. Os ritmos das marés acalmaram seus sentidos, com uma ocasional onda quebrando, trazendo seus pensamentos de volta ao seu coração. O caminho que descia o penhasco até a beira da água era um que ela havia percorrido muitas vezes, mas, em seu estado de espírito reflexivo, ela preferia a vista expansiva do alto do mar. Ela passou muitos invernos em sua caminhada na Terra e aprendeu muito sobre ter um corpo humano. Ainda assim, ela estava fascinada pelos sentimentos que ela podia tocar dentro de si mesma quando procurava a costa do oceano. As ondas, movendo-se para a areia e correndo de volta para o mar em um ritmo sem fim, eram como dedos gentis acariciando seu espírito, enchendo-a de uma sensação de bem-estar. Um abutre circulou o penhasco à sua direita, dando-lhe uma lembrança de como ele havia encontrado sua missão na terra. Embora ele não fosse muito agradável para aqueles que temiam a morte, ele carregava uma medicina importante no entendimento da mãe do clã. Abutre foi um bom professor para os filhos da terra, porque não desperdiçou nada. Ele pegou os ossos daqueles que largaram suas vestes ou morreram, sem deixar nenhuma parte para apodrecer. Abutre estava feliz com sua medicina, que ensinou aos filhos da terra a ideia de não desperdiçar. A mulher do sol poente seguiu sua memória para outro tempo, relembrando uma de suas maiores lições que havia mudado o curso de seu caminho sagrado. Ela refletiu sobre aquele outro momento enquanto seus pensamentos flutuavam como as marés naquela memória. A densa floresta deu lugar a um conjunto ondulante de colinas cobertas de flores silvestres de todas as cores, mostrando orgulhosamente seus rostinhos acima do profundo manto esmeralda de trevo que cobria a forma sensual da Mãe Terra. A mulher do sol poente estava de pé no topo de uma colina, olhando para o oeste, esperando que a luz do avô sol se apagasse, enquanto o cachimbo era passado para o céu noturno e a vovó lua. Foi um momento de quietude quando as pequenas flores começaram a acenar, algumas fechando suas pétalas, preparando-se para o descanso. As cores brilhantes do pôr do sol estavam desaparecendo em tons pastéis, dando às colinas distantes, perto do horizonte sul, mantos de um roxo profundo para cobri-los enquanto dormiam. À distância, a mulher do sol poente podia ouvir o sapo cantando sua canção medicina, sinalizando a todos que ouviam que era hora de purificar as atividades de dia de sol para se refrescarem e se reabastecerem durante o sono vindouro. A mãe do clã podia sentir o cheiro dos vapores pantanosos da lagoa no prado, enquanto o solo frio flutuava no perfume da mãe terra à sua maneira. Sapo não estava cantando sua canção de chuva e o povo da nuvem viajou para outros acampamentos em sua casa na nação do céu. O céu estaria claro durante este sono e a terra estaria viva com todos os seus filhos que buscavam a escuridão para caçar ou espreitar. Vatagiz, a estrela vespertina, logo enfiaria a cabeça através do cobertor de flores de sálvia roxa do céu noturno. A mulher do sol poente sempre apreciou o momento em que sua irmã Vatagi aparece, sinalizando o surgimento da tigela de medicina estrelada em toda a sua glória. Quando a nação das estrelas acordou,
Depois de dormir durante o brilho da jornada do avô Sol pelo céu, a mulher do Sol poente pôde ver as formas de alguns de seus totens delineados no fogo das estrelas. Urso atravessou a nação do céu enquanto o mundo dormia, ensinando a todos a sua medicina. Na escuridão, ele lembrou aos filhos da terra para irem para dentro, refletindo e introspectando. Sua força bruta e forma enorme falavam dos benefícios da retirada e da hibernação. No carneiro da montanha, também viajou pelos céus, atravessando os picos e vales do espaço roxo. Esta ovelha de chifres grandes era a guardiã da tenacidade e da vontade de enfrentar os desafios de frente. As medicinas desses dois professores criatura serviram bem à mulher do Sol poente durante sua caminhada na Terra, e ela procurou ansiosamente as formas estelares destes totens, retornando seus agradecimentos a eles toda vez que a escuridão cobria o céu. A mulher do Sol poente surgiu de seus pensamentos, olhando para o lugar no céu onde Vatagis apareceria. Ela levantou a voz em uma canção, enviando suas sinceras boas-vindas à estrela que ela chamava de irmã. Saudações, saudações, estrela da vespertina. Saudações, saudações, estrela da vespertina. Eu saúdo o espírito do fogo em você. Somos irmãs, você e eu. Somos irmãs, você e eu. Estrela vespertina, estrela vespertina. Quando a mulher do Sol poente terminou, o rosto ardente de Vatagis apareceu através do manto do céu noturno, brilhando com uma luz ardente. A mãe do clã estava sempre admirada com a forma cintilante da estrela vespertina, mas nesta noite, a mulher do Sol poente viu uma canoa espiritual se movendo em um rio de neblina, vindo em direção à terra. O raio azul de luz de Vatagis iluminou as cristas das ondas do rio de neblina, balançando a canoa, até que ela deslizou para a terra, aos pés da mulher do Sol poente. A forma luminosa da canoa era feita de luar leitoso e fogo estelar opalescente. A mulher do Sol poente viu que ninguém estava remando na canoa dos espíritos e se perguntou se deveria entrar. Ela espiou por cima da borda da canoa, olhando para o fundo, e descobriu uma criança amarrada dentro de um berço, aninhada em mantos de pele branca, olhando para ela. O bebê sorriu e olhou diretamente nos olhos da mãe do clã. A mulher do Sol poente percebeu que não era uma criança comum e finalmente encontrou sua voz. Obrigada por existir, disse ela, cumprimentando formalmente a criança no berço. A criança respondeu sorrindo e depois falou: Eu sou a criança do amanhã, mulher do Sol poente. Eu vim nesta canoa espiritual, enviada pela estrela vespertina. Tenho percorrido o rastro de fogueiras acesas pelos ancestrais que alguns filhos da Terra um dia chamaram de Via Láctea. Eu vim para lhe mostrar os sentimentos ocultos do futuro que você tem em seu coração. A mulher do Sol poente estava parada na quietude, percebendo que os sons das criaturas noturnas haviam cessado. Ela respirou fundo e então perguntou: Como devo te chamar? Eu sou Vatagis, a estrela vespertina, sua irmã. A mulher do Sol poente viu o brilho nos olhos de ébano da menina e foi preenchida com um conhecimento interior que a relaxou. A criança foi um presente da tigela de medicina estrelada e havia apenas intenção amorosa nos olhos da criança. A criança começou a falar novamente enquanto a mãe do clã ouvia. Estou embrulhada no berço da criação, mãe. Se você estiver disposta a me carregar em suas costas, você começará a entender os muitos propósitos de sua caminhada na Terra. Eu sou a promessa de todos os amanhãs que existirão. Todos os sonhos de plenitude e harmonia estão incorporados em mim. Eu represento todo o espírito que viajará do sopro do grande mistério para o ventre da criação,
chamado tigela de medicina estelar, e depois para a Terra, para nascer como humano de 2 pernas. A mulher do sol poente alcançou a canoa espiritual e ergueu o berço da criação com cuidado. Gentilmente, ela puxou sobre os ombros e colocou a criança firmemente nas costas antes de falar. Vatagis, eu agradeço por vir e ser minha professora. O que você quer que eu faça agora? Uma risadinha escapou dos lábios da garotinha e então ela respondeu: Nós vamos jogar uma espécie de jogo, mãe. Você percebe que não pode me ver, mas que meu peso é como um lembrete, sempre presente, mas não visto. Já vejo que as crianças do futuro são assim. Eu não posso vê-las porque elas não nasceram, mas eu sempre considero suas necessidades. Elas precisarão de comida, abrigo, fogo, água, ar, solo fértil e a companhia dos seus parentes. Vatagis continuou satisfeito com o raciocínio rápido da mãe do clã. Mãe, que sentidos você deve usar quando não pode ver? Eu devo ouvir sua voz, sentir seu peso, sentir a fragrância de seu doce cabelo e permitir que meu corpo se alinhe com seus ritmos, antecipando seus movimentos para que possamos caminhar em equilíbrio enquanto carrego seu berço. Vatagis sorriu. Essas são as mesmas habilidades que os filhos da Terra humanos devem desenvolver para se preparar para o futuro. Eles devem sentir o peso das necessidades das gerações futuras para encontrar harmonia e equilíbrio agora. Se eles desperdiçarem os preciosos recursos da Mãe Terra, não haverá um futuro abundante para as gerações ainda não nascidas. À medida que a tribo humana aprende a carregar o berço da criação como uma parte invisível de si mesma, não haverá separação entre o presente e o futuro. Tudo o que é necessário para a sobrevivência na boa estrada vermelha estará naturalmente lá, porque todos os vivos hoje assumirão a responsabilidade pelas necessidades das próximas 7 gerações. A mulher do sol poente perguntou: Estrela vespertina, e se alguns membros da tribo humana esquecerem esses ensinamentos? Infelizmente, essa hora vai chegar, mãe. A medicina do alce dará a persistência e a resistência necessária para que os fiéis continuem cuidando das necessidades das futuras gerações. Também podemos convocar a medicina do gambá para ajudar no planejamento e na estratégia. Os bípedes devem ser flexíveis e dispostos a crescer e mudar pelo futuro. As necessidades de alguns serão confundidas com os desejos de outros de possuir bens materiais. Alguns adotarão a ganância e desejarão controlar as massas. Todo ser humano terá a oportunidade de enfrentar esses desafios, redescobrindo o conhecimento interior. A solução cairá em suas mãos. Você é o clã, Mãe do Oeste, que pode ajudar os mansos e fiéis filhos da terra, mostrando-lhes como entrar em seu interior. A mulher do sol poente concordou com Vatagis e acrescentou seus próprios pensamentos. Percebi que você estava aninhada nos mantos de peles nevadas do grande urso branco. Esses mantos são muito sagrados para mim. O urso me ensinou como entrar na caverna dentro de mim e encontrar minhas próprias verdades. Capaz de viver minha verdade a cada sol e sono. Se cada filho da terra puder encontrar esse mesmo conhecimento interior, garantiríamos às futuras gerações um legado de harmonia e vida abundante. Isso mesmo, mãe. Nós também poderíamos ensinar-lhes as lições do viajante corcunda dos desertos. Camelo compartilha sua medicina de conservação e uso adequado dos recursos mesmo em situações de escassez. Um dos dons do conhecimento interior é saber como e quando usar os recursos disponíveis. O urso vive de gordura armazenada quando hiberna. O camelo vive de água armazenada quando viaja pelos desertos. E a tribo humana vive abundantemente quando reúne e come apenas o que precisa.
A mulher do sol poente entendeu as lições de se preparar para o amanhã. Os recursos da Mãe Terra serviriam abundantemente aos filhos da Terra se eles aprendessem a conservá-los. Mãe, você sabe que eu sou a estrela vespertina, mas você sabia que eu sou a promessa do amanhã porque também sou a estrela da manhã durante os 6 ciclos da lua? A mulher do sol poente ficou surpresa com a revelação de Vatagis. Eu não sabia, ela respondeu. Eu me torno a estrela da manhã e ando nas correntes do céu matinal, iluminado pelo sol. Durante 8 dias, durante os 13 ciclos da lua, não sou visto de manhã ou à noite. É durante esse tempo que entro no vazio da grande tigela de medicina do céu noturno para renascer. Viajo pela espiral sagrada dos 8 poderes, visitando leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste, norte e nordeste. Vivo por um sol e durmo em cada uma dessas direções, aprendendo os passos da transformação que me ensinarão a mudar meu caminho e foco. A espiral sagrada conduz de uma roda de cura de experiência para outra. Se olhássemos para uma roda no chão e outra, alguns metros diretamente acima dela, na mesma posição, veríamos 2 círculos diferentes de experiência. O vazio entre os dois é feito de ar rarefeito, mas há uma espiral imaginária de degraus formada por cada lição de cada direção. Todas as formas de vida caminham por essas escadas em espiral quando estão prontas para evoluir para seu próximo conjunto de experiências de vida. A mulher do sol poente pensou em um momento e então disse: Você está dizendo que cada flor que brota e floresce e depois derrama suas pétalas no final de seu ciclo, então, passar por 8 sóis e sono de lições antes de passar para sua próxima experiência? Sim, a essência espiritual de todo ser vivo se move através dessa espiral sagrada por 8 sóis e 8 sonos, antes de iniciar o próximo ciclo de vida. Pode ser um momento de rever o passado, contando as lições aprendidas e as vitórias alcançadas. Pode ser um momento de preparação e planejamento, bem como um momento de dizer adeus ao passado e saudar o futuro. Muitos da tribo humana esquecem este período de conclusão, alcançando seu próximo conjunto de experiências de vida, despreparados ou desequilibrados. Eles encontram muitas dificuldades quando não honram o vazio e a espiral sagrada. Vatagis, quando você passa pela espiral sagrada, o que acontece com você? Eu me reconecto com a minha orenda e me desapego do passado, agradecendo por tudo que aprendi. Vejo a espiral ao meu redor porque estou no centro do meu espaço sagrado, mas também vejo os passos formados por cada direção da espiral dentro de mim. No céu noturno, como a estrela vespertina, estou vivendo o lado feminino da minha natureza. No vazio da espiral, sou tudo e nada, espírito puro. Depois de 8 dias, como estrela da manhã, vivo o lado masculino e demonstrativo da minha natureza. As direções dos 8 poderes dentro da espiral me ensinam que sou tanto feminino quanto masculino. Quando ando no céu noturno, entro e procuro a verdade de meu livre-arbítrio e minha vontade de me mostrar meus dons ao mundo. Como a estrela da manhã, trago à luz todas essas verdades pessoais, compartilhando o que sou com todos aqueles que buscam o amanhecer. A mulher do sol poente entendeu. Ambos os lados de nossas naturezas estão presentes em sua jornada. A direção oeste é a feminina e a leste é a masculina. Na ausência dos 8 sóis e sonos, quando você não é visto na nação do céu, você mostra à humanidade o caminho para se conectar à orenda. Sua lição para a humanidade é como equilibrar a energia feminina, masculina e divina do grande mistério que vive em todas as coisas. É isso? Também mostro as infinitas possibilidades encontradas no número 8. Quando a humanidade desenvolver a compreensão de como o mundo espiritual e o mundo tangível formam 2 rodas medicinais, eles descobrirão que os 2 são realmente um conjunto infinito de lições.
A bondade que o grande mistério havia colocado em cada parte da criação e estava grata que seu papel no plano expansivo trouxe Vatagis em seu caminho. O berço da criação não apenas continha o potencial dos não-nascidos de todos os amanhãs, mas também tinha dado a cada criança a capacidade de expressar um lado feminino e um masculino. Não importa o sexo do corpo da criança. Todos os seus filhos humanos seriam capazes de expressar suas vontades pessoais, porque todos os filhos da Terra carregavam o potencial de serem guiados por suas orendas como Vatagis, a estrela vespertina, a promessa do amanhã, vivia dentro de cada ser humano. A tribo da Terra poderia ter certeza de um futuro brilhante, equilibrando ambos os lados de sua natureza com o espírito essência que os ligava à sua capacidade infinita de criar amanhã, vivendo em harmonia hoje. A mulher do sol poente sentiu Vatagis deslocar seu peso no berço e soltar um pequeno suspiro. A mãe do clã, gentilmente, removeu o berço e balançou Vatagis em seus braços por um momento. Os olhos da criança estavam trêmulos e pesados. A mulher do sol poente sorriu, notando que mesmo uma criança tecida de luz das estrelas precisava dormir. Ela beijou a bochecha da criança e silenciosamente prometeu manter as lições que aprendera perto de seu coração. O homem do sono tinha espalhado areia sobre os olhos do bebê, mandando-a para o reino dos sonhos felizes. A mulher do sol poente enfiou o berço nas vestes do grande urso branco, aninhado no fundo da canoa dos espíritos. Antes de dar um passo para trás, a mãe do clã colocou uma flor silvestre adormecida no laço do bebê, confiando que a fragrância encheria os sonhos e os sentidos da criança com memória de seu tempo juntas. Lentamente, a canoa espiritual foi erguida por mãos iluminadas pela lua, formadas pelo brilho das estrelas, vindo da estrela vespertina. A canoa espiritual entrou no rio de luz e desapareceu no céu noturno, deixando a mulher do sol poente sentindo-se melancólica. Ela percebeu os sons de suas criaturas noturnas quando começaram a rondar novamente. Os pios e uivos ocasionais de seus filhos noturnos a confortavam e lhe davam uma sensação de companhia. Quando a mãe do clã se virou para caminhar em direção à cabana que ela havia construído na beira da floresta, ela viu um reflexo branco com o canto do olho. Ela se virou e encarou a direção da luz. Lá estava o manto do grande urso branco, descansando no trevo e flores silvestres. Um presente de Vatagis. A mulher do sol poente levantou o manto e o colocou sobre os ombros, derramando lágrimas de alegria e gratidão. Ela olhou para o lugar no céu onde Vatagis estivera antes. A luz ardente da estrela vespertina brilhou em reconhecimento e depois desapareceu e reapareceu, como se lembrasse a mãe do clã de ambos os lados de sua natureza. Receber e dar eram formas sagradas de encontrar equilíbrio. Atender às necessidades futuras das próximas 7 gerações dependia da capacidade de entrar e caminhar em equilíbrio a cada momento da vida. O manto do grande urso branco do oeste representava o espírito de todas as espécies de ursos do planeta. A mulher do sol poente sempre se lembrava das lições encontradas na caverna do urso e se aninhava no manto de pele branca toda vez que se recolhia em si mesma. Essa memória especial levou a mulher do sol poente por muitas estações perturbadoras enquanto os filhos da terra haviam resistido à ganância em alguns corações humanos. Ela sentiu a brisa do oceano em seus braços nus e pensou em como as barbatanas de cores brilhantes, nadando nas poças de maré baixa, eram as cores do arco-íris da paz. O objetivo comum da tribo da terra era recuperar o legado de harmonia e paz que o grande mistério colocou dentro de todas as formas de vida. A paz interior é encontrada dentro do ser. A mulher do sol poente olhou para o horizonte, onde o oceano encontrava o céu, e agradeceu pelas crianças humanas que redescobriram o lugar do olhar para dentro. A guardiã dos sonhos do amanhã foi tirada de seus pensamentos enquanto Morsa
caminhava bamboleando na praia abaixo e grasnava uma saudação. A mulher do sol poente riu, porque acabara de ser severamente lembrada de não permitir que a negatividade entrasse em seus pensamentos em relação ao futuro. Morse é o professor criatura que lembra os humanos dos ciclos e mudanças na vida. Essa criatura de grandes presas à beira do oceano carrega a medicina de alterar ações e sentimentos para interagir com as mudanças que a vida oferece. A mulher do sol poente entendeu. Era hora de manter os olhos no objetivo, não na desobediência da tribo humana. Seu crescimento é por tentativa e erro. Mais cedo ou mais tarde, todos os humanos de duas pernas procurarão entender seus sentimentos e encontrarão a caverna do urso. As marés do mar mudam com a passagem de sóis e sono. As estações, os ciclos da vovó Lua e o clima. A mãe do clã viu como as águas da Mãe Terra refletem também a jornada humana. Quando a tribo humana permite que o fluxo da vida estabeleça o ritmo, como as marés, em vez de lutar contra cada nova onda de experiência, a harmonia é encontrada através de ajustes sutis. As ondas do mar tempestuoso que destroem a costa refletem o desequilíbrio encontrado na teimosia e rigidez humana. A mulher do sol poente entendeu que os exemplos naturais de mundos dentro de mundos são reflexões infinitas de como viver em harmonia. Ela ansiava pelo dia em que esse mesmo conhecimento interior seria reivindicado por todos os seus filhos humanos. Vovô Sol estava colocando a luz para descansar, pintando o céu com as cores das folhas da colheita. A mulher do sol poente observou até que a massa flamejante de seu corpo, parecido com uma abóbora, tocou o horizonte, afundando no mar. Ela estava sentindo a quietude do entardecer quando ouviu o chefe do vento assobiar como se o fogo do corpo do avô Sol tivesse se fundido com as águas da Mãe Terra, sinalizando, com fumaça invisível, que o cachimbo sagrado havia passado do dia para a noite. Os raios de sol, que tinham levado as palavras humanas de agradecimento ao grande mistério durante o dia, estavam agora entregando esse dever sagrado aos raios de luz que vinham da tigela de medicina estrelada do céu noturno. A mulher do sol poente levantou-se e ergueu os braços para a nação do céu e agradeceu por tudo que experimentou durante aquele sol. Ela cumprimentou o manto caindo do céu noturno e imaginou o berço da criação descansando em suas mãos, sendo oferecidos aos céus. Vatagis apareceu como se fosse receber o berço dos braços estendidos da mulher do sol poente. A mãe do clã sentiu o vínculo da irmandade entre ela e a estrela da noite. Esse vínculo foi forte para sempre, porque foi tecido com amor e feita das promessas do amanhã.